encerramos essa última série de mensagens que foi apresentada nesse mês sobre a Reforma Protestante. Outubro é o mês onde tradicionalmente nós celebramos a Reforma Protestante, e hoje em especial, 31 de outubro, é o dia onde a Reforma Protestante é lembrada e celebrada. No dia 31 de outubro de 1517, ou seja, 504 anos atrás, Martinho Lutero estava propondo as suas teses para que fossem debatidas entre os acadêmicos sobre as indulgências. E as indulgências eram, basicamente, de uma forma bem resumida e simplificada, a venda do perdão. O perdão era vendido em diversos níveis, de diversas formas diferentes, seja um perdão para si mesmo, perdão para parentes que já morreram, perdão para parentes vivos, e perdão para parentes no purgatório, que era uma realidade crida por muitos católicos, ou por todos os católicos naquele momento. Ou seja, de qualquer forma, a indulgência era uma venda desse perdão, né? E o perdão, então, vendido, é questionado por Martinho Lutero nas suas 95 teses, que na verdade são 95 declarações questionando o valor, o mérito das indulgências. E a partir daí, então, se convencionou que a data de 31 de outubro seria a data onde nós celebramos a Reforma Protestante. Nós sabemos que a Reforma Protestante vai muito além desse dia, tanto antes quanto depois, que não só Martinho Lutero, mas dezenas de outros homens foram instrumentos de Deus para que essa reforma fosse deflagrada, e Martinho Lutero acaba se tornando, então, o nome principal ali no início da Reforma Protestante, e que depois é seguido por muitos outros, e que antes do próprio Martinho Lutero, muitos outros vieram já falando sobre esse assunto. Como nós vimos na Academia Bíblica desse mês, Deus fez convergir todas as coisas para que nessa data nós tivéssemos então o início, o ponto de partida daquilo que ficou conhecido como Reforma Protestante. Nossa igreja, como igreja presbiteriana, ela é uma igreja de tradição reformada. Isso significa que a tradição que advém da Reforma Protestante é a nossa tradição, é abraçada pela igreja presbiteriana. Isso não significa que a Reforma Protestante trouxe qualquer novidade com relação ao Evangelho, ou é um movimento novo com relação ao Evangelho, ou alguma nova revelação de Deus, nada disso. Porque quando nós olhamos para a Reforma nada mais é do que a busca pelo Evangelho, o resgate do Evangelho. Não era a intenção de Lutero, no início dessa reforma, romper com a Igreja Católica. Na verdade, a questão e o questionamento de Lutero são as indulgências e algumas outras práticas também que a Igreja Católica tinha naquela época. A ruptura acontece, como é muito comum quando há diferenças teológicas. Infelizmente, a ruptura acontece, nesse caso, muito benéfica para a Igreja. A ruptura aconteceu, e ao invés de então seguir todo um sistema montado que é a Igreja Romana, a igreja novamente se vê livre para ser aquilo que ela era biblicamente. Então a reforma nada mais é do que o resgate dos valores, dos princípios que o Evangelho apresenta, e que haviam sido perdidos ao longo da história da igreja. Então não tem nada de novo. Na verdade, que a reforma quis não é produzir algo novo, é ao contrário disso, é buscar tudo que era tão antigo quanto o próprio Evangelho era. E nesse sentido, então, esses homens vão trazer à tona as verdades do Evangelho para aquele povo que não conhecia, e nós somos ricamente abençoados com essa herança reformada. E nós, como uma igreja reformada, então, olhamos para a reforma como um movimento da parte de Deus para resgate do Evangelho. Hoje nós não precisamos de uma nova reforma. Muita gente fala sobre a necessidade de uma nova reforma, por conta de todas as barbaridades que são feitas em nome do Evangelho, por todas as heresias pregadas em torno do Evangelho, por todas as realidades teológicas que se encontram fora do Evangelho e que são abraçadas pela igreja. Mas isso não é verdade. O que nós precisamos não é de uma nova reforma. O que nós precisamos é que os princípios da reforma protestante
que resgataram o Evangelho, que tiraram o Evangelho de uma obscuridade e trouxeram ele para o seio da igreja, para a vida do cristão comum, que esses verdadeiros princípios sejam aplicados diariamente à vida da igreja. Nós sempre teremos uma reforma quando esses princípios estiverem presentes. Tanto que é muito fácil você perceber que todo novo movimento que surge e que quer ter sua própria identidade e trazer seu próprio conteúdo de novidade, ele acaba se afastando dos princípios da reforma protestante. Isso é muito claro, é muito comum, você sempre vai encontrar em todos os movimentos sectários ou heréticos, você vai encontrar o abandono daqueles princípios que eram os princípios da reforma protestante. Então, eu queria hoje compartilhar como essa última mensagem, o que eu chamei de a mensagem da reforma para hoje. Né? O que a reforma continua nos falando hoje? Qual é a mensagem que a reforma continua trazendo para todos nós? Como lá não era nenhuma novidade essa mensagem, hoje também não é nenhuma novidade. O Evangelho não traz essa novidade, não é redescoberto de uma forma que nunca havia sido. Na verdade, ao longo da história da igreja, a igreja sempre entendeu que tudo que era novo, que nunca havia sido visto, deveria ser olhado com extrema desconfiança, porque não há nada novo no Evangelho que a igreja já não tenha experimentado, já não tenha visto, já não tenha vivido. Então, hoje a minha mensagem é nada mais do que compartilhar com você os princípios da reforma e que servem hoje para nós como princípios valiosos para a nossa vida. Eu quero usar esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, como ponto de partida da mensagem. O texto está aí na sua tela. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse verso, ele se tornou um verso central no movimento da Reforma Protestante. E a razão disso é porque, nesse verso, Martinho Lutero vai compreender que todo o esforço e todas as obras que ele fazia para merecer a salvação eram completamente inúteis. Ele já percebia isso na sua vida e já tinha essa percepção, mas ele vai então entender que realmente havia uma inutilidade na busca pelos méritos, por merecer qualquer tipo de favor de Deus. E Martinho Lutero, que conta a sua história, que vivia atormentado por essa justiça de Deus, que ele não podia satisfazer, que ele não conseguia satisfazer, ele encontra paz ao descobrir que ele estava nada mais do que vivendo de uma forma natural ao não conseguir satisfazer essa justiça, porque era impossível que essa justiça fosse satisfeita por qualquer obra humana, por qualquer mérito humano. Só em Cristo Jesus a justiça de Deus é satisfeita. E para nós, essa justiça é recebida pela fé. Ela não é conquistada, ela não é merecida, ela não é tomada, ela é recebida pela fé. E pela fé, então, Martinho Lutero passa a viver, já que o Evangelho, então, o atinge de uma forma muito poderosa, e ele, então, compreende isso e passa a viver e a pregar uma vida pela fé. E é por isso que o texto diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Em nenhum momento é pelas obras, em nenhum momento é pelos méritos, é sempre, do início ao fim, essa justiça de Deus é recebida pela fé. E isso é libertador para Martinho Lutero. E deve ser libertador para todos aqueles que são atingidos por essa mensagem. Todos nós, ao sermos atingidos por essa verdade de que é pela fé e somente pela fé, que não existem méritos em nós, que nunca existirão méritos em nós, e que nenhum de nós é capaz de realizar obras que nos habilitem a sermos recebidos pelo Senhor. Ao saber dessa verdade, nós somos libertos dessa prisão que é a necessidade de fazermos algo para merecer o favor de Deus. Isso, claro que de forma alguma é uma licença para o pecado, ao contrário disso,
ele é libertador para a luta contra o pecado, porque agora eu sei que é por causa da obra de Cristo que eu fui resgatado, e pela fé em Cristo que eu então sigo adiante, confiando que o Espírito de Deus vai me capacitar a enfrentar e a vencer esse pecado. Não mais porque eu preciso dessa santidade, ou dessa suposta santidade para merecer o favor de Deus. Todas essas coisas que eu estou falando são bastante comuns naquilo que a gente fala continuamente aqui na igreja, mas eu fiz como uma introdução para que a gente pudesse então chegar aos pontos essenciais daquilo que é a Reforma Protestante. Qual é a mensagem da Reforma? Como eu disse, a mensagem da Reforma é a mesma apresentada há 504 anos. E que ela é tão mais ampla do que a mensagem de salvação. A mensagem de salvação é um ponto. Normalmente, o portão de entrada para a fé reformada é a salvação. Todo mundo que se aproxima da fé reformada, normalmente se aproxima da fé reformada por assuntos como perda de salvação, predestinação, depravação total, os assuntos daquilo que é conhecido como os 5 pontos do calvinismo. É normalmente essa porta de entrada para a fé reformada. Mas a fé reformada é muito mais ampla do que isso. É uma cosmovisão que vai estar presente em cada momento da nossa vida, em cada decisão, em cada passo, em cada dia, em cada realidade, em cada local onde nós estivermos, essa cosmovisão estará em funcionamento, né, em ação em nossas vidas. Naquela época, a partir daquela época, né, se convencionou falar sobre os 5 solas. Sola é uma palavra em latim, né, que significa somente. Ela simplesmente tem essa expressão e essa tradução. E por que os reformadores usaram a expressão sola? Ou a palavra sola? Porque não havia problema no entendimento de que as escrituras eram importantes. Não havia problema no entendimento de que a fé era importante. Não havia problema no entendimento de que Cristo era importante. Mas havia um enorme problema no entendimento de que Cristo era suficiente, de que somente Cristo era suficiente para salvar. Havia uma dificuldade de compreensão de que somente as Escrituras deveriam ser regra de fé e prática para a nossa vida. Havia um problema de compreender que somente a fé é o instrumento do qual nós nos apropriamos da obra de Cristo Jesus. Então, essa palavrinha, né? Sola, ela vai estar presente em toda a teologia reformada, estará presente também na vida de todos aqueles que amam o Evangelho, que amam a Deus, porque a partir dessa palavrinha, desse sola, que o entendimento se torna mais claro e que nós podemos então experimentar toda a plenitude da verdade do Evangelho. E é sobre esses 5 solas que eu queria compartilhar um pouco com você. Tenho certeza que você já ouviu muito. E nesse mês, então, que nós mais vimos foram postagens sobre os 5 solas. Mas, na verdade, o que o Evangelho traz como verdade para a nossa vida é muito bem resumido e aplicado através desses 5 solas. Eles não são uma nova teologia, não são um novo conhecimento, eles são, na verdade, uma organização daquilo que são os princípios apresentados pelo Evangelho. Então, quais são essas lições que a Reforma Protestante traz para nós? Qual é a mensagem da Reforma Protestante para nós? E a gente responde essas perguntas com os 5 solas, que é exatamente o que eu quero fazer, que eu quero compartilhar com você essa noite. Em primeiro lugar, e a ordem aqui não tem nenhuma razão de ser, exceto uma ideia de continuidade daquilo que eu vou apresentar. Você não tem um sola que é mais importante, um que é primeiro, e todos esses solas eles são interdependentes, né? Um sem o outro ele acaba ficando limitado. Mas normalmente a gente fala do sola escritura, que significa somente as escrituras. E o que os reformadores vão fazer em primeiro lugar, e antes de qualquer outra coisa, é tratar de quem é a autoridade sobre a igreja. Tratar sobre qual é a voz que a igreja deve ouvir. Tratar sobre qual é a voz que tem autoridade, que tem governo, que tem poder sobre a vida dos cristãos. Porque dentro do contexto em que eles viviam naquela época,
nós vamos encontrar uma igreja que determinava o que era verdade ou não. E que cria ter autoridade para dizer alguma coisa que as Escrituras não diziam. E que cria ter autoridade para legislar sobre assuntos em que as Escrituras legislavam de modo diferente. É bastante comum nós encontrarmos, ao lermos qualquer coisa sobre aquela época, um questionamento exatamente sobre isso, sobre por que o Papa ou a Igreja tem autoridade para dizer alguma coisa que as Escrituras não dizem. Por que a Igreja tem autoridade para criar o purgatório, quando as Escrituras não falam sobre o purgatório e de forma alguma apresentam isso como uma verdade? Por quê? E eles vão então questionar, e eles creem que só é possível viver uma vida diante do Evangelho, de forma saudável, de forma sadia, de forma bíblica, a partir do momento em que as Escrituras retomam o seu lugar central na vida do cristão. Enquanto isso não acontece, enquanto o cristão não está satisfeito com as Escrituras, enquanto as Escrituras não são suficientes como voz de Deus para a pessoa, enquanto a igreja não entende que não há outra autoridade para a vida da igreja senão as Escrituras, todos os outros pontos, todas as outras realidades, elas caminham de forma desordenada. Não dá para se pensar em evangelho saudável, em teologia saudável, em igreja saudável, em vida cristã saudável, se nós não, como fundamento, tratarmos quem é a autoridade sobre a nossa vida. Que voz nós temos que ouvir? Quem tem autoridade para se levantar e falar em nome de Deus? As Escrituras. Essa é a resposta. E mais ninguém. Não importa quem seja esse alguém. Não importa se esse alguém é o Papa, que sempre foi e até hoje é para nós uma espécie de símbolo de autoridade máxima. Quem de nós nunca brincou quando alguém fala, vou reclamar, reclame até para o Papa. Como não tem autoridade maior que ele, então reclame até para ele. Todos nós acabamos brincando, ouvindo isso. Então não importa se é o próprio Papa, não importa se é a própria igreja, não importa quem seja, toda voz deve se calar diante da voz de Deus nas Escrituras. Não há outra autoridade sobre a vida cristã que não seja as Escrituras. É por isso que Martinho Lutero vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que se alguma revelação é contrária às Escrituras, deve ser rejeitada. E se ela está de acordo com as Escrituras, ela é inútil, porque nós temos as Escrituras. A autoridade é a Escritura. Somente as Escrituras. Nada mais do que as Escrituras. E isso é o ponto de partida da reforma. É a partir daí que a reforma se desencadeia. É a partir daí que o Evangelho alcança aquela geração, alcança a Europa, depois alcança o restante do mundo. E que ano após ano é anunciado, até que nós fôssemos alcançados por esse mesmo Evangelho, resgatado a partir da Reforma Protestante. Irmãos, nós não estamos falando de alguma coisa como institucionalização, a gente não está falando sobre eu preciso escolher alguma coisa como padrão, como modelo. Nós não estamos falando de um logotipo, de uma cor, nós não estamos falando de um símbolo, nós estamos falando do cerne daquilo que é a comunicação de Deus com o seu povo. Deus só é conhecido porque Deus se revelou ao seu povo. Deus não é conhecido de outra forma, senão porque Ele mesmo decidiu se revelar à humanidade. Por isso que Paulo vai dizer que o que se pode saber, em resumo, Paulo vai dizer, aquilo que você pode conhecer sobre a existência de um Deus é revelado na criação. E a teologia vai chamar isso de revelação comum, porque ela é comum, tanto a todos os homens, quanto comum ou básica na sua interpretação. Mas há uma revelação especial. Deus se revela de forma salvadora ao seu povo eleito. Então, tanto a humanidade sabe que existe um Deus, porque Deus se revela na criação,
quanto a humanidade sabe que existe um Deus, porque Deus se revela ao seu povo. Assim nós sabemos quem Deus é. Assim nós sabemos não só que Deus existe, mas quem Deus é, porque Ele decidiu se revelar. E Ele faz isso, como o próprio autor de Hebreus diz, através do Filho. O Filho é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus, a revelação última de Deus para a humanidade é a própria encarnação do Filho. A vitalidade, irmãos, da fé cristã está intimamente conectada com a redescoberta da riqueza do Evangelho. É impossível que nossa fé seja uma fé com essa vitalidade, com essa vida, a não ser que ela esteja conectada com a compreensão do Evangelho de Cristo. Não é a nossa religiosidade, não é a nossa prática religiosa, não é nada daquilo que nós fazemos continuamente que trazem essa vitalidade para o nosso cristianismo, mas é o Evangelho. Porque o Evangelho é a revelação da vontade de Deus para a humanidade. O ponto de partida, então, da reforma é o sola Escritura. Eles vão dizer, esqueça qualquer outra autoridade, deixe de ouvir qualquer outra voz, não há qualquer outra razão para nós ouvirmos qualquer outra voz, senão a voz de Deus. E aquele que quer ouvir a voz de Deus, ele vai se voltar para as Escrituras, porque ali está a revelação de Deus para toda a humanidade. E a partir daí, a reforma é desencadeada. É a partir daí. Não é a partir de uma negociação sobre a autoridade. Não é a partir de uma concessão sobre a autoridade. Não é a partir do momento em que as pessoas acabam dizendo, não, essa é a voz de Deus, mas existem outras vozes, a voz do Papa pode ser ouvida, ou a voz da igreja deve ser ouvida, ou qualquer outra voz deve ser ouvida. Não é através de nada disso, é através das Escrituras. As Escrituras tiveram e têm papel central no conhecimento, na autoridade revelacional para todos aqueles que andam com Deus. Não tem outro ponto de partida, não tem outro fundamento, não tem outra base para que nós conheçamos quem Deus é, senão a própria Escritura. É a partir das Escrituras que tudo acontece, é a partir das Escrituras que nós vivemos. Todas as outras vozes se calam diante da autoridade de Deus falando em sua palavra. O segundo ponto, que é uma mensagem da reforma para nós hoje, que foi um ponto fundamental daquilo que eles trataram naquele momento, é o sola fide, que pode ser facilmente traduzido por somente a fé. E aqui há um contraste entre a fé e as obras. Aconteceu uma situação bastante interessante no período da reforma, que Martinho Lutero ele foi resgatado por um governante daquele momento, daquela época, que não tinha interesses próprios em amar a palavra ou amar a igreja, mas ele tinha interesses de poder, né, como grande parte dos governantes. Então ele simula um sequestro, que Martinho Lutero estava ameaçado de morte pela Igreja Católica, simula um sequestro, todo mundo fica por muito tempo sem saber se ele estava vivo ou se ele estava morto, e Martinho Lutero é escondido, então, num castelo, protegido até que houvesse uma condição dele continuar a obra e sem que ele fosse morto. É nesse castelo que ele escreve, inclusive, uma das canções que se tornou o hino da Reforma, que é Castelo Forte. Ele está protegido num castelo, mas ele reconhece que não é aquele castelo que o está guardando, que Castelo Forte é o nosso Deus, não o castelo onde ele estava protegido. Mas o que eu queria dizer é outra coisa, é que ele faz algo assim bastante comum, que qualquer um de nós faria. Em 11 semanas ele traduz todo o Novo Testamento, do grego, né? Em 11 semanas a gente não lê o Novo Testamento em português, ele traduziu em 11 semanas o Novo Testamento todo, né? Isso aí para nós é um tapa na cara, né? Mas, voltando à história aqui. E ele, quando chega na tradução de Tiago, ele esbarra com um problema ali. Porque ele está, e o sola fide vai tratar disso, ele está questionando essa relação da fé e das obras, que até então era
na fé comum, na crença comum, uma necessidade para a salvação. Então, falar de fé para a salvação, todo mundo diria, claro, você precisa ter fé para ser salvo. Mas você precisa que as suas obras te mantenham salvo. Você precisa que as tuas obras tragam méritos para essa salvação, para que você mereça, então, essa salvação. E aí, quando ele chega em Tiago, Tiago vai dizer que a fé e as obras estão conectadas, e Martinho Lutero ali dá uma travadinha. Talvez por isso 11 semanas, demorou demais, né? Mas talvez fosse um pouquinho mais rápido se não tivesse esse impasse. É claro que Martinho Lutero depois vem entender aquilo que fica muito claro para nós hoje, por causa exatamente dele e de outros teólogos que se debruçaram sobre isso. E eles vão nos ensinar, como as Escrituras nos ensinam, que pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos sustentados, e que as obras apenas acompanham, fazem parte naturalmente da vida de todos aqueles que foram alcançados, mas que não produz nenhum mérito, que não traz sobre si nenhum tipo de valor, que não nos colocam diante de Deus de forma alguma como pessoas que merecem algo. Então todo cristão tem obras, mas essas obras não são méritos diante de Deus, são fruto da misericórdia de terem sido resgatados pelo seu Deus, que os capacitou e os chamou para realizar boas obras. E esse contraste de fé sobre as obras é uma mensagem para nós hoje. Porque muitas vezes para nós é fácil aceitar o eu sou salvo pela fé. E com qualquer cristão que você conversa, ninguém vai dizer, não, eu não fui salvo pela fé, eu fui salvo porque eu mereci ser salvo. Ninguém vai dizer isso. Mas na prática a gente acaba tendo uma vida tão legalista que só demonstra que nós cremos que são as minhas obras que me mantêm salvos. E isso é uma mensagem para nós hoje. Porque, segundo Paulo, aqui em Romanos capítulo 1, esse texto que tanto impactou Martinho Lutero, essa justiça de Deus se manifesta do princípio ao fim pela fé. Não é no princípio pela fé e no final pelas obras. Aliás, era essa exata compreensão errada que Paulo vai tratar quando ele escreve aos Gálatas, dizendo, muito me admira que tão rapidamente vocês abandonaram o evangelho da graça que vocês abraçaram, para agora tentar terminar pelas obras. Essa é a mensagem do questionamento de Paulo. E nós precisamos entender isso, irmãos, nós somos chamados para viver pela fé. E viver pela fé significa que a nossa certeza é de que confiando na obra de Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, nós encontramos e temos tudo aquilo que é necessário para a nossa espiritualidade. Nós confiamos que não só Cristo, mas o que Cristo realizou é suficiente para que nós vivamos diante de Deus. Eu não sou, não fui e nunca serei aceito por Deus pelas obras que eu realizo. Portanto, essas obras elas existem para a glória de Deus, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja reconhecido, para que Deus seja adorado, mas essas obras nunca existirão para que eu me aproxime de Deus merecendo do seu favor. Sola fide é uma mensagem para nós hoje. É a fé e não as obras que Deus concedeu para que nós pudéssemos nos aproximar diante dele. E é pela fé na obra de Cristo que nós nos aproximamos de Deus. É pela fé na obra de Cristo que nós somos recebidos diante de Deus. É pela fé de que a obra de Cristo é suficiente para a minha salvação, que a justiça de Cristo satisfaz a justiça de Deus, que eu sou justificado. Que essa justiça me é imputada, que me é concedida, apesar de não ser minha, ela me é imputada, para que a partir dessa justiça eu viva diante de Deus. Não é nossa justiça, nunca foi e nunca será. Qualquer cristão que se gaba de ser justo, qualquer cristão que busca ser justo para merecer do favor de Deus, ele está ofendendo a verdade do Evangelho. Qualquer um de nós que se coloca diante de Deus e diz para o Senhor, Senhor, eu faço isso ou eu faço aquilo,
é exatamente como aqueles dois homens que estavam orando na história de Jesus. E um dizia: Pai, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, um cobrador de impostos que trabalhava para os romanos. Eu não sou como esse homem, mas ao contrário disso, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu oro muitas vezes. Ou seja, se ele falasse hoje, ele diria: olha, eu trabalho na obra, eu estou presente, eu sirvo aqui, eu sirvo ali, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu não sou como esse outro camarada aqui, que não tem compromisso contigo, que não te ama, que não te serve de forma perfeita. E aí Jesus diz algo muito valioso. Ele diz: foi o publicano que não tinha coragem de levantar os seus olhos aos céus, mas que batia no seu peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É ele que vai para casa justificado, e não o homem que fazia todas as coisas certas. O que Jesus está dizendo não é que o que ele fazia não tinha valor. O que Jesus está dizendo é que o que ele fazia não tinha valor algum com relação à salvação. Que o que ele fazia não o tornava justo diante de Deus. Ou ele confiava, como publicano, na misericórdia de Deus e clamava por essa misericórdia, ou ele nunca seria justificado. É pela fé. Eu creio que o que Cristo fez é suficiente para a minha salvação. Por isso, eu deposito nele a minha fé e abro mão de querer merecer qualquer favor de Deus. Eu estou satisfeito com a misericórdia e com a graça de Deus sobre a minha vida. É isso que Sola Fide grita para nós hoje. Grita: abandonem o legalismo. Parem de cobrar dos outros, que os outros sejam como você acha que um crente deve ser. Pare de querer agir de forma que quando você estiver diante de Deus, há em você méritos para receber qualquer coisa de Deus. Abandone isso, porque isso é pecado. E deposite sua fé em Cristo Jesus, aquele cuja obra é suficiente para nos sustentar ontem, hoje e para todo sempre. O terceiro ponto, ou a terceira mensagem da reforma para hoje, para nós hoje é o solos Christus, ou somente Cristo. E essa é uma mensagem fabulosa para o nosso tempo, onde Cristo nem sempre é suficiente, onde Cristo nem sempre é colocado não só no lugar, mas numa posição central, única, superior a todos os outros. Nós vivemos num tempo onde eu preciso de Cristo e sempre mais alguma coisa. E nós então batemos em cima da igreja romana, como eles precisam de Cristo, de mais Maria, de Cristo, de mais isso e mais aquilo, e a gente acaba buscando as mesmas coisas. Eu preciso de Cristo e mais do monte. Eu preciso de Cristo e mais da campanha. Eu preciso de Cristo e de mais isso ou aquilo. E eu não enxergo que Cristo não está sendo suficiente, porque eu estou sempre em busca de alguma coisa que me complete, que complete a minha fé, que complete a minha vida, e Cristo é suficiente. A grande grito da reforma para nós hoje é: nós temos tudo o que nós precisamos, nós temos Cristo, e Ele é suficiente. Nele nós temos todas as coisas. Nós já fomos, como diz Paulo, abençoados com as bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo nós já recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida para a glória de Deus. Talvez a gente não tenha recebido tudo o que a gente quer. Talvez a gente não tenha recebido tudo aquilo que a gente gostaria, tudo aquilo que infelizmente satisfaz o nosso coração. Mas nós já recebemos tudo o que nós precisamos para uma vida para a glória de Deus. E o que nós recebemos é Cristo Jesus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. A sua oração agora é tão valiosa quanto qualquer oração que você faz em outro lugar. A sua busca por Deus, com todas as suas imperfeições e limitações, ela é suficiente para que você encontre Cristo, porque o próprio Cristo se fez presente na vida de seus filhos.
não é o que eu faço, não é porque eu estou pagando algum tipo de preço que eu estou recebendo algo diante de Deus. Os que querem pagar o preço, eles estão se postando como orgulhosos diante de um Cristo que já pagou todo o preço que era necessário ser pago. Todo o preço. Isso não quer dizer que a vida cristã não tenha sacrifícios. Isso não quer dizer que na vida cristã não vai ter dor, não vai ter muitas coisas que eu vou abrir mão, e que muitas vezes a gente chama isso de preço. Mas quando eu estou falando de preço, eu estou falando de preço para ter aquilo que eu preciso para a vida cristã. E nesse sentido, eu já recebi tudo. Porque Cristo é suficiente. Ele basta. Confiar em Cristo é tudo o que eu preciso. Porque essa justiça, ele é do princípio ao fim, pela fé. Ela não é um pouco pela fé e um pouco por outras coisas. Em quarto lugar, o quarto grito da reforma, a quarta mensagem da reforma para nós hoje é sola gratia. Que está muito conectada à sola fide, inclusive muitas vezes é ensinada até junto. Né? Porque quando a gente fala de fé, a gente sempre, invariavelmente, vai conectar isso com as obras. E quando a gente fala de graça, a gente vai conectar isso com mérito. Então, as duas realidades estão sempre muito ligadas. Mas há um detalhe interessante aqui, irmãos. Porque fé é a confiança na obra, na pessoa de Cristo. Graça é a consciência, aliás, sola graça vai me dar a consciência de que aquilo que eu recebi por causa de Cristo. Nem pela minha fé é pela graça. Porque nem a minha fé é contada como algo valioso para que eu receba a graça. Nem a minha fé. Tanto que, quando você olhar para qualquer livro de teologia que falar sobre a ordem da salvação, você vai encontrar que primeiro Deus regenera os seus filhos, para que depois eles tenham capacidade de crer. Então, nem a fé que eu tenho em Cristo Jesus foi instrumento para que eu fosse salvo. O Senhor me regenerou. E ao me regenerar, me dar o novo nascimento, eu fui capaz e sou capaz de crer em Cristo Jesus. Paulo diz que não há um justo nenhum sequer, ninguém que queira a Deus, ninguém se volta para Deus. Ninguém. O que Deus faz? O Espírito Santo de Deus regenerou você. Te deu novo nascimento, nas palavras do próprio Jesus, no Evangelho de João. E ao te dar esse novo nascimento, você então agora olha para Cristo. E ele já não é mais alguém estranho para você. Ele já não é mais alguém que você não deseja, ele já é desejável. Ele já é o amado da sua alma. Ele já é o seu Senhor. Ele já é seu Deus. E quando você então enxerga todas essas coisas, porque seu entendimento foi iluminado, a partir daí você crê. A partir daí você crê. Mas você não foi regenerado porque você creu. Você foi regenerado pela graça. Por Deus que derramou graça. A gente às vezes fala da graça como se fosse uma pessoa, né? A gente foi regenerado por Deus, pela graça, que derramou graça sobre nossas vidas. E todo mundo diria isso, claro que é graça de Deus. Mas não é claro que é graça de Deus, é somente graça de Deus. É o sola que faz a diferença. É o somente. Porque todo mundo confia na graça de Deus, todo mundo acredita na graça de Deus, todo mundo sabe que Deus é gracioso. O que poucas pessoas conseguem reconhecer é que Deus é somente, aliás, a graça de Deus é a única realidade que está sobre a nossa vida quando a gente fala de graça, que é somente pela graça. Sabe, irmãos, nada, absolutamente nada é por nossa causa. Deus não viu que você creria. Ele não viu. Ele não olhou para o futuro e viu que lá no futuro você iria crer nele. Sabe por que ele não viu? Porque esse futuro onde você crê nele só está lá porque ele mesmo colocou ele lá. Então Deus não viu que você creria. Deus te conduziu a crer no momento quando chegou o momento da sua salvação. Não porque você creu. E ao ver que você creria, então ele disse, ele vai crer em mim, portanto ele será um dos meus. Não tem nada nosso. É apesar de nós. E sabe, eu já falei isso aqui algumas vezes, graça, ela é explicada na escola dominical como favor imerecido,
Você já aprendeu isso? Ou em algum momento você já ouviu, né? Graça é favor imerecido. Eu já falei sobre isso aqui, que essa definição ela não é incorreta, mas ela é limitada. Porque nós somos graciosos com pessoas ao nosso redor, algumas. E nós somos graciosos quando essas pessoas não nos fizeram mal o suficiente para substituir a graça do nosso coração pelo ódio do nosso coração. Porque se alguém nos fizer mal o suficiente, nós não seremos graciosos, nós seremos odiosos. Então é fácil nós sermos graciosos. Pessoas que não merecem aquilo que nós às vezes fazemos e nós somos graciosos com essas pessoas. É um colega seu de trabalho que te tratou mal, mas você continua tratando essa pessoa da mesma forma. Isso é graça. O que ele merecia era se tornar inimigo dele. Mérito seria isso. No mínimo que você não mais desse liberdade a ele, mas você graciosamente continua entendendo que ele estava num mau dia e aí você continua sendo tão bondoso quanto você era antes. Às vezes a gente faz isso dentro do nosso casamento, com os nossos filhos, que nem sempre merecem tudo o que eles recebem. Na verdade, nunca merecem, porque eles dão mais trabalho do que lucro, né? E aí, muitas vezes, é a graça que faz com que você invista neles aquilo que você não está vendo que eles merecem. Nós somos assim, nós somos graciosos até um certo limite. Por isso que definir graça como favor imerecido é limitado. Porque a graça que Deus derrama sobre nós não é a mesma graça que nós derramamos sobre o nosso colega de trabalho. A graça que Deus derramou sobre nós é a graça derramada sobre um inimigo seu. Nós não éramos pessoas que estávamos vivendo a nossa vida dizendo assim, Deus, o Senhor existe, mas agora eu não quero não, agora eu estou pensando em outras coisas, tenho outros planos na minha vida, depois a gente conversa sobre isso. Eu até reconheço, olha, eu respeito o Senhor criou todas essas coisas, né? Tanta coisa bonita que o Senhor fez. Eu respeito, eu entendo, mas depois a gente conversa. Não era esse o caminho. Paulo fala sobre nós sermos inimigos de Deus. O próprio Deus, lá em Gênesis, fala sobre o nosso coração ser sempre e somente inclinado para o mal. Nós não estamos falando de corações bondosos que estavam perdidos e não enxergavam que Deus estava de braços abertos dizendo, venha meu filho. Não, essa graça é derramada sobre pessoas que conscientemente ofendiam diariamente a santidade do seu Senhor, do seu Deus. Inimigos de Deus, inimigos da cruz. Inimigos de tudo aquilo que era santo diante de Deus. Pessoas que não mereciam qualquer outra coisa, senão a justiça de Deus, não a justiça que nós recebemos de forma imputada em Cristo Jesus, mas uma justiça que nos condenasse, e não que condenasse seu Filho em nosso lugar. Mas não é isso que nós recebemos. Os inimigos de Deus receberam graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, é somente pela graça. Deus não chamou bonzinhos e fez desses bonzinhos crentes. Deus chamou os piores pecadores para transformá-los em filhos. Em último lugar, a quinta mensagem da reforma para nós hoje é soli Deo glória, ou somente a Deus a glória. E aqui há um ponto bastante interessante, irmãos, que ninguém mais recebe os créditos. Ninguém mais recebe os louros da vitória. É por isso que, ao final da sua vida, Martinho Lutero, quando, diante de tudo aquilo que ele viu acontecer, de toda a obra que através dele Deus realizou, ele disse, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. É por isso que nós vamos encontrar constantemente Paulo afirmando isso, que se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, de forma alguma, ele teria sido a pessoa que ele foi no Evangelho. É a Deus a glória, mas não numa falsa humildade, não numa falsa humildade como muitas vezes está em nosso coração, essa falsa humildade de dizer não, glória a Deus, que Deus seja glorificado nisso, mas ao mesmo tempo o nosso coração reconhece que nós fizemos um ótimo trabalho.
E nós sabemos que nós fomos capazes de fazer aquele ótimo trabalho. E o Só lhe deu glória vai nos lembrar que nós só fomos capazes, e realmente às vezes nós fazemos um ótimo trabalho. E que esse ótimo trabalho, fruto do trabalho árduo, fruto da dedicação, fruto de estarmos ali ligados àquela realidade que estamos fazendo, só existe porque Deus está nos sustentando. Se não fosse Deus nos sustentar, nenhum de nós estaria aqui hoje. Se Deus não tivesse sido misericordioso conosco, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Nós estamos aqui hoje por causa dele, porque ele teve misericórdia de nós. Nós estamos aqui hoje porque ele desejou que nós estivéssemos aqui hoje. Porque ele fez com que todas as coisas convergissem para que nós estivéssemos aqui hoje. Quando eu falo aqui hoje, não estou falando só desse culto. Estou falando de sermos homens e mulheres de Deus. Estarmos aqui no sentido de sermos salvos. E nós só somos salvos porque Deus nos salvou. Deus nos salvou. É a Ele toda a honra e toda a glória. Quando eu converso com pessoas falando isso, muitas vezes as pessoas dizem que mas isso é só teologia, isso não muda quem nós somos. Eu digo, realmente, se tem uma coisa que o calvinista nunca pode dizer, é que por alguma teologia alguém não é salvo. Porque se ele disser isso, ele está sendo incoerente com a sua própria teologia. Porque o calvinismo vai ensinar o quê? O calvinismo vai ensinar que a pessoa é salva porque Deus decidiu salvá-lo. Mesmo que Deus salve alguém e esse alguém seja envolvido por uma teologia completamente absurda, ainda assim esse alguém é salvo. Porque nós não somos salvos por nossa teologia. Nós somos salvos pela obra redentora de Cristo, porque o Espírito Santo aplicou essa obra em nós, nos regenerando. Só que eu sempre digo uma coisa, há algo que muda, é a minha adoração. A minha adoração muda completamente. Porque agora não mais eu levanto os meus braços dizendo, Senhor, obrigado, porque eu estou aqui, eu fui forte essa semana, eu te obedeci essa semana, eu estou aqui por direito próprio, mas eu levanto as minhas mãos para dizer, eu sei que eu só estou aqui porque o Senhor me sustentou. É outra adoração. Eu não posso levantar as minhas mãos e dizer, Senhor, eu te escolhi. Me honra na escolha que eu fiz. Mas eu posso dizer, Senhor, quando eu não te queria, o Senhor me atraiu e me fez seu filho. É outra adoração. Eu não posso levantar as minhas mãos e dizer, Senhor, olha como eu tenho caminhado diante do Senhor. Olha quanto esforço eu tenho feito. Que dia horroroso eu tive hoje, mas eu me esforcei para estar aqui. Eu não posso dizer isso, porque não seria verdade. O que eu posso dizer é, Senhor, meu dia hoje não foi dos melhores, mas louvado seja o Senhor que me trouxe aqui, porque eu nunca teria forças para vir com as minhas próprias pernas. É Ele que recebe a glória, não somos nós. É Ele que é reconhecido como aquele que efetua em nós tanto o querer, que é uma coisa muito valiosa, quanto o próprio efetuar, quanto realizar. É Ele que coloca em nosso coração o desejo, o amor que nós temos por Ele. É Ele que nos concedeu o dom de crer. É Ele que nos conduz ao arrependimento tão necessário continuamente para a nossa vida. É tudo dele. É tudo por Ele e é tudo para Ele. Nós não estamos aqui com a menor das partículas de mérito nosso. Se Deus tivesse dito não, nenhum de nós estava aqui. Se Deus tivesse decidido fazer diferente, nenhum de nós teria poder para enfrentar isso e fazer da nossa própria forma. É Ele quem realiza
todas as coisas em nós. Todas as coisas, sem exceção. A minha fé é dom de Deus. Meu arrependimento é trabalhar do Espírito de Deus no meu coração. Meu entendimento é fruto da iluminação do Espírito sobre minha mente. Até, como diz o salmista, até o meu desejo de te adorar vem de ti. Como diz o salmista, todas as minhas fontes estão em ti. A fonte de absolutamente tudo está em Deus, o nosso Senhor. E por conta disso, toda a minha vida é só lhe deu glória. É somente para a glória de Deus. Mas e as besteiras que eu faço? Eles são para a glória de Deus também. Porque revelam a misericórdia de Deus. Porque revelam graça de Deus. Não que eu as deva cometer para isso, como já houve um grupo ao longo da história que pregava essa heresia, né? Que já que Deus é glorificado no nosso pecado, pequemos para que Deus seja mais glorificado. É óbvio que não é isso, porque o nosso coração não deseja isso. Ninguém que foi regenerado deseja pecar. Ele sabe que ofendeu o seu Deus ao pecar. Mas ele é sustentado por esse Deus. E se volta para Deus e diz: Senhor, glorificado seja o Senhor que me sustentou. Glorificado é o Senhor que me trouxe até aqui. Glorificado é o Senhor que me deu não só o dia de hoje, mas a certeza de uma eternidade diante do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Pai, nós te louvamos por tua bondade, graça e misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque a mensagem dos reformadores é um grito em nossos ouvidos no dia de hoje. Um grito teu, nos chamando a nos submetermos às Escrituras, apesar de todas as outras vozes ao nosso redor. É um chamado teu para que nós vivamos pela fé, a confiar que Cristo é suficiente e que nós o recebemos somente pela graça e que todas essas coisas são para a tua glória, para o teu louvor, para que o Senhor seja honrado diante de todos nós. Louvado, Pai, seja o Senhor que nos escolheu, que nos fez teu povo, que nos elegeu, antes mesmo de nós sequer existirmos, que nos deu o teu Filho, Filho unigênito, que viveu de forma santa e perfeita, para que nós, através da sua obra e santidade, tivéssemos vida. Louvado seja o Senhor pelo teu Espírito, que nos regenerou, que nos convence do pecado, que nos direciona, que nos instrui, que ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos enxergar quão belo é o nosso Senhor. Ah, Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos, de forma que pudéssemos enxergar tão maravilhoso amor diante de nós. Obrigado por nos conduzir ao arrependimento e nos fazer enxergar a miséria do nosso pecado, nos dando fé para que nós confiemos somente em Cristo e em mais ninguém. Louvado seja o Senhor, Deus, por tudo que o Senhor fez, tem feito e fará em nossa vida, até que sejam consumados todos os dias que o Senhor determinou, quando então nos reuniremos contigo por toda a eternidade. Nos reuniremos contigo para todo sempre, e diante do Senhor teremos
essa vida plena e abundante que só em Ti nós podemos encontrar. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor permanece derramando graça sobre nossas vidas, fortalecendo nossa fé e nos ajudando a caminhar todos os dias de fé em fé, até que o Senhor, que começou a boa obra em nós, a complete no dia de Cristo Jesus. Amém.